Jovem e viúva, ela herdou uma velha fazenda com apenas uma vaca, mas descobriu um segredo incrível. Clara tinha apenas 24 anos quando sentiu que tudo o que havia construído em tão pouco tempo simplesmente desapareceu. Poucos meses antes, ela havia se casado cheia de planos, imaginando uma vida tranquila ao lado de Daniel, o homem que conheceu ainda muito jovem e que sempre fazia questão de dizer que os dois envelheceriam juntos. Eles não tinham muito dinheiro, mas isso nunca foi motivo de tristeza. Os dois trabalhavam, economizavam cada centavo e sonhavam em um dia encher a casa de filhos. Daniel costumava dizer que não importava o tamanho da casa, desde que ela estivesse cheia de gente feliz. Clara acreditava em cada palavra. Ela nunca imaginou que aquelas lembranças seriam tudo o que lhe restaria em tão pouco tempo. Tudo mudou em uma manhã que começou como qualquer outra. Daniel saiu cedo para resolver um problema em uma cidade vizinha. Antes de sair, deu um beijo em Clara, sorriu e disse que voltaria antes do almoço porque queria passar a tarde ao lado dela. Foi a última vez que ela o viu com vida. Horas depois, alguém bateu à porta trazendo a notícia de que houve um grave acidente na estrada. Daniel não resistiu aos ferimentos. Clara sentiu como se o chão desaparecesse sob seus pés. Durante vários dias, ela mal conseguia entender o que acontecia ao seu redor. As pessoas chegavam, ofereciam abraços, falavam palavras que ela quase não escutava e depois iam embora. Quando a casa ficou vazia, veio o silêncio que parecia ainda mais pesado. Ela caminhava pelos cômodos olhando as roupas dele, os objetos que ainda estavam no mesmo lugar e a cadeira onde ele costumava se sentar todas as noites. Parecia impossível aceitar que tudo aquilo agora fosse apenas lembrança. Como se a dor não fosse suficiente, os problemas começaram logo depois do enterro. A família de Daniel nunca aprovou completamente o casamento. Achavam que Clara não vinha de uma família rica e acreditavam que ela não era a esposa ideal para ele. Enquanto Daniel estava vivo, ele nunca permitiu que ninguém tratasse Clara com desrespeito. Depois da morte dele, porém, ninguém mais escondia o que realmente pensava. Poucos dias depois, Clara foi chamada para uma conversa. Ela imaginou que falariam sobre documentos ou assuntos da herança. Em vez disso, ouviu palavras frias que jamais esqueceria. Disseram que ela não fazia mais parte daquela família, que Daniel havia morrido cedo demais e que seria melhor cada um seguir seu próprio caminho. Clara tentou explicar que só queria resolver tudo de forma tranquila, mas percebeu rapidamente que ninguém estava disposto a ajudá-la. Ela saiu dali segurando as lágrimas para não demonstrar ainda mais fraqueza. Nos dias seguintes, descobriu que praticamente não havia dinheiro algum. As economias do casal haviam sido usadas em tratamentos médicos de parentes e em despesas recentes. As contas continuavam chegando enquanto ela ainda tentava encontrar forças para levantar da cama. Quando finalmente foi informada sobre a herança deixada por Daniel, imaginou que ao menos teria uma pequena casa para vender ou algum terreno que permitisse recomeçar. Em vez disso, recebeu apenas os documentos de uma velha fazenda no interior que ninguém parecia querer. O advogado explicou que aquela propriedade havia permanecido esquecida por muitos anos. Era um lugar distante, abandonado e sem qualquer valor aparente. Algumas pessoas chegaram até a comentar que aceitar aquela herança era mais um problema do que uma solução. Clara não tinha escolha. Sem dinheiro para pagar aluguel e sem ninguém disposto a acolhê-la, decidiu ir conhecer a fazenda. A viagem foi longa. Enquanto o ônibus seguia pelas estradas de terra, ela observava a paisagem pela janela, tentando imaginar como seria sua nova vida. Quando finalmente desceu no pequeno povoado mais próximo, percebeu que muitos moradores já sabiam quem ela era. Bastou perguntar onde ficava a propriedade para alguns trocarem olhares discretos. Um senhor apontou o caminho e deu um sorriso de quem já conhecia o destino dela. Outro comentou que fazia anos que ninguém morava naquele lugar e que seria difícil encontrar alguma coisa aproveitável. Clara agradeceu e continuou andando carregando apenas uma mala com suas roupas, alguns documentos e uma fotografia dela com Daniel tirada poucos dias depois do casamento. A estrada estreita parecia não terminar nunca. Quando finalmente avistou a entrada da fazenda, ficou parada por alguns segundos tentando acreditar no que via. O portão estava torto, preso apenas por uma dobradiça enferrujada. O mato havia tomado conta de quase tudo. Árvores cresciam onde antes deveriam existir caminhos.
A cerca estava quebrada em vários pontos. A casa principal parecia resistir ao tempo por pura sorte. Algumas telhas haviam caído, parte da varanda estava inclinada e as janelas permaneciam fechadas havia tanto tempo que quase não se viam os vidros cobertos de poeira. Clara respirou fundo e entrou devagar. Cada passo levantava poeira do chão. O cheiro de madeira antiga misturado com umidade deixava claro que ninguém cuidava daquele lugar havia muitos anos. Ela encontrou móveis velhos, armários vazios e fotografias antigas espalhadas dentro de uma gaveta quebrada. Não conhecia as pessoas retratadas, mas imaginou que fossem antigos moradores da propriedade. Em um dos quartos, ainda havia uma cama de ferro coberta por um lençol cheio de manchas. Ela passou a mão sobre a estrutura da cama e percebeu que aquele lugar precisaria de muito trabalho para voltar a ser habitável. Quando saiu da casa para conhecer o restante da fazenda, ouviu um som vindo de um pequeno curral quase escondido pelo mato. Caminhou até lá e encontrou uma vaca extremamente magra presa por uma corda antiga. O animal levantou a cabeça lentamente e olhou para Clara como se estivesse esperando alguém havia muito tempo. Um balde vazio estava caído ao lado e quase não havia capim suficiente para ela comer. Clara sentiu um aperto no peito. Mesmo enfrentando tantas dificuldades, ela não conseguiu simplesmente virar as costas. Procurou água, limpou o coxo e arrancou um pouco do mato mais verde para alimentar a vaca. Enquanto fazia isso, percebeu que o animal permanecia olhando para ela de maneira calma, como se entendesse que finalmente alguém havia chegado para cuidar daquele lugar. No fim da tarde, alguns moradores passaram pela estrada e diminuíram o passo apenas para observar a movimentação. Um deles perguntou se ela realmente pretendia morar ali. Clara respondeu que sim. Outro riu e disse que aquela fazenda não produzia nada fazia muito tempo. Uma senhora comentou que nem a vaca servia para alguma coisa porque mal dava leite. Um rapaz afirmou que seria mais inteligente vender tudo por qualquer preço antes que a casa caísse de vez. Clara ouviu tudo em silêncio. Não tinha forças para discutir com ninguém. Apenas continuou recolhendo galhos secos, espalhados pelo quintal enquanto o sol começava a desaparecer atrás das árvores. Quando anoiteceu, entrou novamente na casa, acendeu uma velha lamparina que havia encontrado em um armário e sentou no chão da sala vazia. Segurou a fotografia de Daniel entre as mãos e ficou olhando para o sorriso dele durante vários minutos. A saudade parecia ainda maior naquele lugar desconhecido. Mesmo assim, pela primeira vez desde a morte do marido, ela sentiu que precisava continuar vivendo, nem que fosse apenas para descobrir por que justamente aquela fazenda esquecida havia sido a única coisa que restara para ela. Na primeira manhã na fazenda, Clara acordou antes mesmo do sol aparecer. Durante alguns segundos, ela ficou sem saber onde estava, mas bastou olhar para o teto cheio de rachaduras para lembrar de tudo o que havia acontecido. A noite tinha sido difícil. O vento passava pelas frestas das janelas, alguns pedaços da madeira estalavam o tempo todo e qualquer barulho parecia maior por causa do silêncio daquele lugar. Mesmo cansada, ela decidiu que não podia perder tempo. Pegou um pedaço de pão que havia trazido da cidade, tomou um pouco de água e saiu para ver como estava a propriedade. A grama molhada pela madrugada chegava quase aos joelhos em alguns pontos. Era difícil até enxergar por onde passavam os antigos caminhos da fazenda. Enquanto caminhava devagar, tentava imaginar como aquele lugar devia ter sido muitos anos antes, quando ainda era bem cuidado. Havia árvores antigas espalhadas pelo terreno, um pequeno pomar quase completamente tomado pelo mato e restos de cercas que pareciam marcar divisões de áreas que já não existiam mais. Ela respirou fundo e pensou que seria impossível fazer tudo sozinha. Mas ao mesmo tempo, sabia que não tinha dinheiro para contratar ninguém. O único jeito era começar aos poucos. Antes de qualquer outra coisa, decidiu voltar ao curral para cuidar da vaca. Quando chegou lá, percebeu que o animal já estava de pé esperando por ela. Clara colocou mais água no coxo, procurou capim melhor em uma área próxima e passou alguns minutos fazendo carinho na cabeça da vaca, que permaneceu calma o tempo inteiro. Ela nunca tinha trabalhado em uma fazenda de verdade, mas lembrava de algumas coisas que aprendera quando era criança visitando parentes no interior. Tentou tirar um pouco de leite, mas conseguiu apenas uma pequena quantidade.
era muito menos do que imaginava. Enquanto enchia um copo, lembrou das pessoas dizendo que aquele animal praticamente não servia para nada. Mesmo assim, agradeceu em silêncio por ainda existir alguma coisa ali que pudesse ajudá-la a sobreviver. Depois de organizar o curral, Clara passou o restante da manhã limpando a entrada da casa. Juntou galhos, arrancou plantas que cresciam junto às paredes e abriu as janelas para deixar o ar circular. No começo da tarde, ouviu um barulho diferente vindo da direção do curral. Correu pensando que algum animal tivesse invadido o lugar, mas encontrou apenas a vaca caminhando lentamente para fora. A corda que a prendia havia se soltado. Clara tentou alcançá-la, mas o animal parecia decidido a seguir um caminho específico. Ela caminhava sem pressa, passando por áreas onde o mato era mais alto, como se conhecesse perfeitamente cada pedaço da propriedade. Clara pensou que a vaca apenas procurava capim mais verde. Continuou acompanhando de longe para evitar que ela escapasse da fazenda. Depois de alguns minutos, o animal chegou até uma parte do terreno que parecia diferente das outras. Havia árvores muito antigas formando uma sombra fechada e uma vegetação tão alta que quase escondia tudo ao redor. A vaca parou ali por alguns instantes, abaixou a cabeça para comer um pouco de capim e logo voltou na direção da casa. Clara estranhou aquele comportamento, mas não deu muita importância. Levou o animal de volta ao curral e continuou seu trabalho. No dia seguinte aconteceu exatamente a mesma coisa. Assim que terminou de comer, a vaca conseguiu escapar novamente e seguiu o mesmo caminho, na mesma velocidade e parando exatamente no mesmo lugar. Dessa vez, Clara observou com mais atenção. O animal não parecia perdido nem estava procurando comida, porque havia muito mais capim em outras partes da fazenda. Ainda assim, insistia em caminhar até aquele ponto escondido antes de voltar. Aquilo ficou na cabeça de Clara durante o resto do dia. No terceiro dia, ela resolveu fazer um teste. Antes mesmo de cuidar da casa, soltou a vaca de propósito e ficou seguindo cada passo em silêncio. O animal caminhou sem hesitar, desviando de pedras, troncos caídos e moitas de mato como se repetisse aquele percurso havia muitos anos. Clara percebeu que existia uma espécie de trilha muito antiga, quase totalmente coberta pela vegetação. Em alguns trechos, era possível notar pedras alinhadas no chão, mas elas desapareciam logo adiante sob o mato alto. Depois de quase 20 minutos de caminhada, a vaca chegou novamente ao mesmo ponto e ficou parada olhando para uma pequena elevação coberta por arbustos. Clara aproximou-se devagar e observou tudo ao redor. Não havia nada de especial à primeira vista, apenas pedras espalhadas, folhas secas e raízes enormes saindo da terra. Ainda assim, alguma coisa naquele lugar chamava sua atenção. Ela começou a afastar alguns galhos com as mãos e percebeu que o solo estava mais úmido do que no restante da propriedade. A vaca permaneceu ali durante alguns minutos, como se esperasse que Clara terminasse de olhar tudo, e depois voltou lentamente para a direção da casa. Nos dias seguintes, a cena voltou a se repetir. Sempre no mesmo horário, o animal escapava ou tentava escapar para seguir exatamente o mesmo caminho. Clara passou a organizar suas tarefas pensando nisso. Quanto mais observava, mais acreditava que aquilo não podia ser coincidência. Certo dia, encontrou um morador da região passando pela estrada e perguntou se ele sabia alguma coisa sobre aquela parte da fazenda. O homem apenas deu de ombros e respondeu que ninguém ia até lá havia muitos anos porque não existia nada de útil naquele pedaço de terra. Depois sorriu e disse que talvez a vaca fosse mais teimosa do que inteligente. Clara agradeceu e voltou para casa, mas continuou pensando na resposta. Naquela noite quase não conseguiu dormir. Sempre que fechava os olhos lembrava do caminho percorrido pelo animal. Na manhã seguinte pegou uma enxada velha encontrada no depósito, colocou uma garrafa de água em uma bolsa de pano e decidiu investigar melhor. Assim que a vaca começou a caminhar, Clara foi atrás outra vez. Quando chegaram ao local, amarrou o animal em uma árvore próxima e começou a limpar a vegetação. O trabalho era pesado. Havia raízes grossas, espinhos e pedras escondidas sob a terra. O sol já estava alto quando ela percebeu que o chão mudava de aparência em um pequeno trecho da colina. A terra parecia mais fofa e constantemente úmida. Ela cavou um pouco e encontrou pequenas pedras muito lisas.
diferentes das outras espalhadas pela fazenda. Continuou limpando a área até ouvir um leve som de água correndo bem abaixo dos seus pés. Clara parou imediatamente. Ajoelhou-se no chão, afastou mais um pouco da terra com as mãos e percebeu que a umidade aumentava rapidamente. O coração começou a bater mais forte. Ela ainda não sabia o que havia encontrado, mas tinha certeza de que aquele lugar escondia alguma coisa importante. Enquanto observava o pequeno ponto onde a água parecia querer surgir, levantou os olhos e viu a vaca olhando diretamente para ela, completamente imóvel, como se durante todo aquele tempo tivesse tentado levá-la exatamente até ali. Clara permaneceu ajoelhada por alguns segundos, sem conseguir tirar os olhos daquele pequeno ponto de onde a água parecia querer sair. Ela passou a mão sobre a terra úmida e sentiu uma leve corrente escorrendo entre os dedos. Aquilo não parecia apenas uma poça formada pela chuva. Era diferente. A água continuava surgindo mesmo depois que ela limpava o barro do caminho. A curiosidade falou mais alto. Ela pegou a enxada novamente e começou a cavar com mais cuidado. A cada nova camada de terra retirada, a umidade aumentava. Depois de alguns minutos, surgiu uma pequena abertura entre pedras antigas. A água começou a correr com mais força, formando um fio cristalino que descia pela encosta da colina. Clara sorriu pela primeira vez desde que havia chegado à fazenda. Encontrar uma nascente já seria uma boa notícia para qualquer propriedade, principalmente para uma fazenda que todos diziam não ter valor. Ela lavou o rosto com aquela água gelada e percebeu como era limpa. Enquanto descansava um pouco, olhou ao redor e começou a reparar em detalhes que antes tinham passado despercebidos. Algumas pedras grandes estavam espalhadas perto da nascente, mas elas não pareciam ter parado ali por acaso. Formavam uma espécie de desenho. Clara se levantou e limpou o musgo de uma delas com um pedaço de pano. Aos poucos apareceram riscos feitos na superfície. Não eram rachaduras naturais. Eram marcas desenhadas por alguém muitos anos antes. Ela passou a mão sobre aqueles sinais tentando entender o que significavam. Em outra pedra encontrou o mesmo tipo de gravação. Algumas linhas pareciam indicar direções. Outras lembravam números ou símbolos antigos. Clara não fazia ideia de quem havia feito aquilo, mas tinha certeza de que não era obra da natureza. Enquanto observava as pedras, a vaca permaneceu calma, deitada a alguns metros adiante, como se aquele fosse um lugar conhecido para ela. Clara voltou a limpar a vegetação ao redor da nascente. Quanto mais mato retirava, mais apareciam pedaços de pedra formando uma pequena estrutura escondida pelo tempo. No meio das raízes encontrou algo metálico. Primeiro pensou que fosse apenas uma ferramenta velha abandonada, mas quando puxou percebeu que estava preso ao chão. Limpou melhor o local e viu que era uma barra de ferro bastante grossa, ligada a uma base também de metal. A ferrugem quase escondia completamente a peça. Ela tentou mover a barra, mas não conseguiu. Parecia existir algum mecanismo enterrado logo abaixo. Como já estava ficando tarde, Clara decidiu voltar para casa. Passou a noite inteira pensando naquilo. Era estranho imaginar que alguém tivesse construído uma estrutura justamente naquele lugar. Na manhã seguinte, voltou levando uma pá, uma escova velha e um pequeno frasco de óleo que havia encontrado entre os objetos da casa. Primeiro retirou a terra acumulada em volta da peça metálica. Depois, limpou a ferrugem com bastante cuidado. Aos poucos, foi aparecendo uma antiga alavanca presa a uma base circular. Ela colocou algumas gotas de óleo nas partes que ainda se moviam e tentou novamente. No começo, nada aconteceu. Depois de insistir várias vezes, ouviu um estalo vindo de dentro da terra. O som foi tão inesperado que ela deu um passo para trás. Em seguida, a alavanca desceu apenas alguns centímetros. Clara respirou fundo e fez mais força. Outro estalo ecoou debaixo do chão. Logo depois, parte da terra próxima começou a afundar lentamente. Ela observou tudo sem acreditar. Algumas pedras deslizaram para os lados, revelando uma abertura estreita escondida havia muito tempo. O coração acelerou. Clara pegou um galho seco e afastou parte das folhas que cobriam o local. A abertura parecia dar acesso a uma passagem subterrânea. O ar que saía dali era frio e tinha cheiro de lugar fechado por muitos anos. Ela olhou para dentro, mas a escuridão não permitia enxergar quase nada.
Por alguns instantes pensou em entrar imediatamente, mas percebeu que seria perigoso. Voltou para casa, procurou tudo o que pudesse ajudar e encontrou uma lanterna antiga guardada dentro de um armário. Depois de limpar os contatos e colocar pilhas novas compradas no pequeno mercado do povoado, conseguiu fazê-la funcionar. Também pegou uma corda, um caderno para fazer anotações e uma garrafa de água. No dia seguinte, assim que o sol apareceu, retornou ao local. A vaca caminhou até a nascente como fazia todos os dias e ficou parada observando Clara preparar tudo. Ela respirou fundo, acendeu a lanterna e entrou devagar na passagem. Os primeiros metros eram estreitos, obrigando Clara a caminhar com bastante cuidado. As paredes eram feitas de pedra muito bem encaixada. Aquilo chamou sua atenção imediatamente. Não parecia uma caverna natural. Alguém havia construído aquela galeria. Conforme avançava, percebeu que o teto permanecia firme e que existiam pequenos canais por onde a água escorria lentamente sem invadir o caminho principal. Era um trabalho impressionante para uma construção tão antiga. Depois de alguns minutos, a passagem ficou mais larga. A luz da lanterna revelou um corredor onde ainda existiam suportes de metal presos às paredes, provavelmente usados para segurar lampiões muitos anos antes. No chão, havia marcas de trilhos estreitos já bastante enferrujados. Clara imaginou que pequenos carrinhos tivessem circulado por ali em outra época. Ela caminhava devagar, observando cada detalhe. Em determinado ponto, encontrou uma porta de madeira muito antiga caída ao lado da parede. A madeira estava desgastada, mas ainda era possível perceber que havia sido feita com muito cuidado. Continuando o caminho, chegou a uma pequena sala subterrânea. Havia uma mesa de madeira coberta por poeira, algumas prateleiras quase destruídas e várias caixas empilhadas em um canto. O lugar parecia ter sido abandonado de repente. Clara aproximou a lanterna de uma das caixas e abriu a tampa com cuidado. Dentro, encontrou vários rolos de papel protegidos por tecido grosso. Ela desenrolou um deles lentamente e ficou surpresa ao perceber que era um mapa muito antigo da região. Mesmo amarelado pelo tempo, ainda era possível identificar rios, colinas, estradas e enormes áreas marcadas com anotações feitas à mão. Em outro tubo, encontrou plantas detalhadas da própria fazenda. Havia desenhos mostrando construções que nem existiam mais, canais de água e medições muito precisas do terreno. Clara continuou examinando as caixas e encontrou cadernos, cartas e documentos organizados em pacotes amarrados por cordões já bastante ressecados. Em uma das capas apareceu um nome que fez seu coração disparar. Estava escrito Antônio Ferreira. Clara reconheceu imediatamente o sobrenome. Ferreira era o sobrenome de solteira de sua mãe e também dos parentes mais antigos de sua família. Ela abriu o primeiro caderno com cuidado para não rasgar as páginas. A letra era firme e organizada. Logo nas primeiras linhas, encontrou uma apresentação simples em que o autor dizia registrar ali todo o trabalho realizado naquelas terras para as futuras gerações da família. Em outra página, havia uma fotografia antiga de um homem usando roupas de trabalho ao lado de operários e equipamentos de construção. No verso da fotografia, estava escrito apenas uma frase: Engenheiro Antônio Ferreira, ano de 1918. Clara lembrou do que ouvira quando era criança sobre um bisavô que desaparecera sem deixar explicações. Nunca deram muitos detalhes sobre essa história, apenas diziam que ele era um homem muito inteligente e que um dia simplesmente nunca mais voltou para casa. Agora ela estava segurando os registros feitos por ele com as próprias mãos. Sentiu um arrepio percorrer o corpo. Aquele lugar escondido debaixo da colina não era apenas uma passagem antiga. Era um pedaço da história da própria família que permaneceu escondido durante décadas, esperando que alguém finalmente o encontrasse. Clara ficou alguns minutos parada, segurando o caderno com as duas mãos. A lanterna iluminava apenas uma parte da pequena sala, mas aquilo já era suficiente para ela perceber que estava diante de algo muito maior do que imaginava. Ela colocou o caderno sobre a mesa coberta de poeira e começou a folhear as páginas com todo cuidado. A primeira parte era formada por anotações sobre a construção da galeria subterrânea, mostrando datas, medidas e desenhos feitos à mão.
Seu bisavô descrevia como havia encontrado aquela nascente muitos anos antes e como decidiu protegê-la para garantir água durante os períodos de seca. Ele também explicava que a galeria não servia apenas para chegar até a nascente. Era um lugar criado para guardar documentos importantes da família, longe da umidade e de pessoas que pudessem tentar destruí-los. Clara sentiu um frio na barriga ao ler aquelas palavras. Parecia que Antônio estava conversando diretamente com ela através das páginas. Em vários trechos ele explicava por que fazia questão de registrar tudo com tantos detalhes. Escrevia que a terra podia mudar de dono nos papéis, mas a verdade sempre sobrevivia quando alguém tinha coragem de preservá-la. Clara continuou lendo e encontrou mapas ainda mais completos. Alguns mostravam toda a região dividida em grandes áreas identificadas por números e nomes. Em outros, apareciam limites desenhados com precisão, acompanhados de datas e assinaturas. Aqueles mapas eram muito diferentes dos que ela havia visto na prefeitura anos antes, quando ainda morava em outra cidade. Tudo parecia feito por um profissional extremamente cuidadoso. Em uma das caixas, havia uma pasta de couro bastante desgastada. Ela abriu devagar e encontrou dezenas de documentos antigos protegidos por folhas de tecido. Eram escrituras, recibos de compra de terras, registros de impostos pagos e contratos assinados por antigos proprietários. Cada papel trazia carimbos e assinaturas que pareciam originais. Clara passou os olhos por um dos documentos e levou um susto ao perceber o tamanho da área descrita. Aquela pequena fazenda onde agora morava era apenas uma parte de uma propriedade enorme que se estendia por quase toda a região ao redor. Ela pegou outro mapa e comparou as marcações. Aos poucos, começou a entender o que estava vendo. O nome da família Ferreira aparecia repetidas vezes como proprietária das terras. Não havia apenas uma fazenda. Existiam várias áreas de criação, plantações, reservas de mata e trechos próximos ao rio. Clara tentou imaginar como tudo aquilo havia desaparecido com o passar dos anos sem que ninguém da família comentasse nada. Continuando a leitura, encontrou um caderno menor com anotações mais pessoais. Nele, Antônio descrevia as dificuldades que enfrentava por causa de um vizinho chamado Joaquim Barros, um homem que havia enriquecido rapidamente comprando propriedades na região. Nas primeiras páginas, o tom ainda era tranquilo. Antônio dizia acreditar que os dois poderiam trabalhar em paz, cada um respeitando os limites de suas terras. Mas conforme os meses passavam, os relatos mudavam completamente. Ele registrava invasões de cercas, desaparecimento de marcos de divisa e tentativas constantes de pressionar pequenos proprietários a vender suas terras por valores muito baixos. Clara percebeu que aquele conflito começara muito antes do nascimento dela. Em outra página, havia um desenho mostrando exatamente onde antigos marcos de pedra tinham sido colocados para definir os limites da propriedade da família. Antônio explicava que cada um daqueles marcos possuía medidas registradas em cartório e que seria impossível confundir as divisas se os documentos fossem preservados. Clara lembrou imediatamente das pedras que havia visto perto da nascente. Os símbolos gravados nelas agora faziam muito mais sentido. Não eram desenhos feitos por acaso. Eram marcas de referência usadas para localizar pontos importantes da fazenda. Ela voltou ao mapa e percebeu que a nascente ocupava uma posição central em toda a propriedade original. Em seguida, abriu outra caixa e encontrou vários tubos de metal. Dentro deles, havia plantas desenhadas em papel grosso mostrando canais subterrâneos, galerias de drenagem e pequenas construções espalhadas pelo terreno. Cada detalhe parecia calculado com enorme precisão. Antônio realmente era um engenheiro muito talentoso. Enquanto observava aqueles desenhos, Clara encontrou um envelope fechado. O papel já estava amarelado pelo tempo, mas o selo permanecia inteiro. Com muito cuidado, ela abriu o envelope e encontrou uma carta escrita pelo próprio bisavô. Logo nas primeiras linhas, ele dizia que escrevia aquelas palavras porque temia que alguma coisa acontecesse antes de conseguir concluir seu trabalho. Explicava que vinha sofrendo ameaças por se recusar a vender suas terras e que havia pessoas interessadas em apagar qualquer prova da verdadeira história da região. Clara sentiu o coração acelerar. Ela continuou lendo cada linha com atenção. Antônio dizia que, se um dia alguém da família encontrasse aqueles documentos,
Deveria procurar a verdade antes de confiar em qualquer registro oficial. Segundo ele, existiam pessoas preparando documentos falsos para assumir propriedades que nunca lhes pertenceram. Aquela frase fez Clara levantar os olhos lentamente. Pela primeira vez, ela começou a imaginar que toda a história da fazenda poderia esconder um crime muito maior do que um simples abandono. Ela respirou fundo e voltou a examinar os papéis. Em uma pasta menor, encontrou uma sequência de certidões organizadas por data. Quando colocou uma ao lado da outra, percebeu que existia uma mudança estranha nos nomes dos proprietários logo após a morte dos pais de Antônio. Em pouco tempo, várias áreas apareciam registradas em nome de pessoas desconhecidas, e algum tempo depois, todas elas acabavam pertencendo à mesma família Barros. Aquilo parecia acontecer rápido demais para ser coincidência. Clara anotou tudo em seu caderno para analisar depois com mais calma. Ela não entendia muito de documentos antigos, mas conseguia perceber que existia alguma coisa errada naquela sequência. Enquanto organizava os papéis, notou outra pequena caixa escondida atrás das prateleiras. Dentro dela, havia fotografias antigas, protegidas por tecido. Em uma das imagens, aparecia uma grande casa cercada por jardins, muito diferente da construção quase destruída onde ela morava agora. No verso, estava escrito apenas Fazenda Ferreira, residência principal. Em outra fotografia, dezenas de trabalhadores apareciam reunidos diante de um celeiro enorme. Havia crianças, mulheres e homens sorrindo para a câmera. Clara ficou olhando aquelas pessoas por vários segundos. Era difícil acreditar que toda aquela vida tivesse desaparecido sem deixar quase nenhum rastro. Ela imaginou quantas histórias estavam escondidas por trás daquelas imagens. Continuando a busca, encontrou um velho relógio de bolso parado havia muitos anos e uma pequena chave presa por um barbante. Ainda não sabia para que servia, então guardou os dois objetos na mochila. Antes de sair da sala, resolveu olhar novamente ao redor. Foi então que percebeu uma estante encostada na parede do fundo. Atrás dela, existia uma pequena abertura quase invisível. Empurrou a estante com bastante esforço e revelou um compartimento estreito escondido na pedra. Dentro havia apenas um livro grosso envolvido em tecido. Quando retirou a proteção, viu na capa o título Registro Geral das Propriedades da Família Ferreira. As páginas estavam surpreendentemente bem conservadas. Cada uma trazia descrições detalhadas das terras, medições oficiais, datas de compra, nomes dos antigos vendedores e assinaturas reconhecidas em cartório. Aquilo parecia reunir toda a história da família em um único volume. Clara fechou o livro devagar e respirou profundamente. Ela entrou naquela galeria imaginando encontrar apenas respostas sobre a nascente. Mas agora saía dali sabendo que seu bisavô havia deixado provas capazes de mudar completamente tudo o que a cidade acreditava sobre aquelas terras. Enquanto guardava cuidadosamente os documentos na mochila para levá-los até a casa, ela ainda não fazia ideia de que aquelas descobertas despertariam o interesse de pessoas poderosas que fariam qualquer coisa para impedir que a verdade viesse à tona. Na manhã seguinte, Clara acordou antes do amanhecer. Mas dessa vez não foi o frio nem os barulhos da casa velha que tiraram seu sono. Durante toda a noite, ela ficou pensando nos documentos encontrados na galeria. As imagens dos mapas, das escrituras e das anotações do bisavô passavam pela sua cabeça o tempo inteiro. Ela sentia que estava muito perto de descobrir uma verdade escondida havia décadas, mas também entendia que não podia agir por impulso. Se aqueles papéis realmente provavam que sua família havia perdido quase todas as terras por causa de uma fraude, qualquer passo errado poderia colocar tudo a perder. Depois de alimentar a vaca e verificar se a entrada da galeria continuava escondida pela vegetação, ela voltou para dentro da casa, espalhou os documentos sobre a velha mesa da cozinha e começou a organizá-los por datas. Aos poucos, as peças começaram a se encaixar como um grande quebra-cabeça. Primeiro ela separou todas as escrituras originais assinadas pelos antigos donos das terras. Depois colocou ao lado os mapas desenhados por Antônio Ferreira. Em seguida comparou esses registros com algumas cópias de documentos mais recentes que encontrou entre os papéis deixados na própria fazenda. Quanto mais analisava tudo, mais clara ficava a sequência dos acontecimentos. A família Ferreira realmente era dona de quase toda aquela região.
Havia registros de compra feitos muitos anos antes, pagamentos de impostos, recibos e medições detalhadas das propriedades. Nada parecia improvisado. Tudo era organizado e muito bem documentado. O problema aparecia depois da morte dos pais de Antônio e, principalmente, após o desaparecimento dele. Era justamente nesse período que vários registros começavam a mudar de forma estranha. Alguns documentos antigos desapareciam completamente da sequência. Em outros, surgiam novos proprietários que nunca haviam sido mencionados antes. O mais curioso era que essas pessoas mantinham as terras por pouco tempo. Poucos meses depois, todas elas acabavam vendendo suas propriedades para a mesma família. Clara pegou um lápis e começou a anotar aquele sobrenome repetido em uma folha separada. Barros. O nome aparecia uma vez, depois outra, depois mais outra, até dominar praticamente toda a região mostrada nos mapas. Ela continuou pesquisando entre os papéis e encontrou um pequeno caderno onde Antônio fazia observações pessoais sobre o andamento das obras da fazenda. Em determinada página, havia uma frase circulada várias vezes. Ele escreveu que Joaquim Barros não aceitava perder espaço na região e vinha procurando funcionários públicos para alterar registros antigos. Clara releu aquela frase diversas vezes. Não era uma acusação feita muitos anos depois. Era um alerta escrito enquanto tudo ainda acontecia. Em outra página, Antônio registrava que pretendia viajar até a capital para apresentar provas contra o vizinho, mas o restante da anotação terminava de forma interrompida. As últimas palavras estavam incompletas, como se ele tivesse parado de escrever de repente. Clara ficou olhando aquele trecho em silêncio. Ela lembrava de ouvir quando criança que seu bisavô havia desaparecido sem deixar explicações. Agora começava a pensar que talvez aquele desaparecimento nunca tivesse sido um simples acaso. Mesmo sem querer tirar conclusões antes da hora, era impossível ignorar tudo o que estava diante dos seus olhos. Naquela tarde, ela decidiu ir até o pequeno cartório da cidade para comparar algumas informações. Levou apenas algumas anotações, sem mostrar os documentos originais para ninguém. O prédio era simples e quase vazio. Um funcionário mais jovem a recebeu e perguntou o que ela precisava. Clara explicou que queria consultar registros antigos das propriedades da região. O rapaz respondeu que boa parte daqueles documentos era muito antiga e que alguns nem estavam mais disponíveis porque haviam sido substituídos ao longo dos anos. Aquela resposta chamou sua atenção. Ela perguntou como registros de propriedade poderiam simplesmente desaparecer. O funcionário ficou visivelmente desconfortável e respondeu apenas que muitas mudanças aconteceram décadas atrás e que ele não trabalhava ali naquela época. Antes de sair, Clara perguntou quem era atualmente o maior proprietário de terras da região. O rapaz respondeu sem pensar muito: Augusto Barros. O sobrenome fez Clara prender a respiração por um instante. Ela agradeceu, saiu do cartório e caminhou lentamente pela praça da cidade. Sentou em um banco tentando organizar tudo o que havia descoberto. Joaquim Barros era o nome citado pelo bisavô nos documentos antigos. Augusto Barros era o homem que atualmente dominava quase toda a região. Era difícil acreditar que aquilo fosse apenas coincidência. Antes de voltar para a fazenda, resolveu entrar em uma pequena padaria para comprar pão. Enquanto esperava o atendimento, ouviu dois homens conversando sobre Augusto. Diziam que ele era o fazendeiro mais rico do município, dono de inúmeras propriedades, caminhões, máquinas e grande influência sobre praticamente todas as decisões importantes da cidade. Um deles comentou que ninguém gostava de enfrentar Augusto porque sempre acabava perdendo. Clara fingiu não prestar atenção, mas guardou cada palavra na memória. Quando voltou para casa, abriu novamente o grande livro de registros encontrado na galeria. Começou a comparar os limites das terras antigas com um mapa mais recente que conseguiu na prefeitura anos antes, quando precisou resolver outro documento. A diferença era enorme. Áreas inteiras que pertenciam aos Ferreira agora apareciam registradas como parte das fazendas de Augusto Barros. Algumas divisas haviam sido alteradas de maneira tão grosseira que até pequenos rios pareciam ter mudado de lugar nos desenhos mais novos. Clara passou horas fazendo comparações.
Em determinado momento encontrou uma anotação feita pelo bisavô, indicando a posição exata de antigos marcos de pedra espalhados pela propriedade. Ela lembrou imediatamente das marcas gravadas próximas à nascente. Se aqueles marcos ainda existissem, poderiam servir como prova física de que os limites originais nunca foram aqueles registrados posteriormente. A descoberta trouxe um pouco de esperança, mas também aumentou sua preocupação. Se tudo aquilo era verdadeiro, alguém havia enganado várias gerações durante décadas. Clara fechou os olhos por alguns segundos e imaginou quantas famílias talvez tivessem perdido suas terras sem sequer entender o que estava acontecendo. Enquanto organizava novamente os papéis, encontrou uma folha dobrada escondida entre duas plantas antigas. Era uma lista com nomes de pequenos proprietários vizinhos que, segundo Antônio, também enfrentavam problemas semelhantes. Muitos haviam vendido suas terras depois de sofrer ameaças, pressão financeira ou disputas judiciais estranhas. Clara percebeu que sua família talvez não tivesse sido a única vítima daquele esquema. O sol já começava a se esconder quando ela ouviu o som de um motor se aproximando da entrada da fazenda. Levantou-se rapidamente e caminhou até a varanda. Um caminhonete escura parou diante do portão torto. Um homem alto de cabelos grisalhos desceu do veículo acompanhado por outros 2 homens. Mesmo sem nunca tê-lo visto antes, Clara teve a impressão de saber quem ele era. O homem olhou demoradamente para a casa, depois para o terreno ao redor e finalmente fixou os olhos nela. Aproximou-se devagar, sem pedir licença, como se estivesse entrando em uma propriedade que considerava sua. Com um sorriso discreto, perguntou se ela era a viúva de Daniel. Clara respondeu apenas que sim. Ele fez um breve gesto com a cabeça e disse que se chamava Augusto Barros. Explicou que havia sabido da chegada dela e resolveu fazer uma visita, porque conhecia aquelas terras havia muitos anos. Em seguida, olhou para a casa velha, para o curral e para a cerca quebrada, antes de dizer que aquele lugar não tinha futuro e que manter aquela propriedade só lhe traria prejuízo. Então fez uma oferta para comprar a fazenda imediatamente por um valor que parecia alto para quem não possuía quase nada, mas extremamente baixo diante do que Clara acabara de descobrir. Ela ouviu tudo em silêncio, mantendo a expressão calma. Quando Augusto terminou de falar, Clara respondeu apenas que ainda não tinha interesse em vender. O sorriso dele desapareceu por alguns segundos. Depois voltou, mas agora parecia muito mais frio. Sem elevar a voz, ele disse que ela deveria pensar melhor, porque às vezes, insistir em certas coisas acabava trazendo problemas desnecessários. Em seguida, entrou novamente na caminhonete e foi embora levantando poeira pela estrada. Clara permaneceu parada observando o veículo desaparecer ao longe. Naquele momento, ela teve a certeza de que Augusto não havia ido até ali por acaso. De alguma forma, ele já sabia que alguma coisa importante estava começando a mudar naquela fazenda esquecida. Depois da visita de Augusto, Clara passou o restante da noite tentando entender como ele havia descoberto tão rapidamente que ela estava morando na fazenda. A cidade era pequena, é verdade, mas a forma como ele apareceu justamente depois de ela encontrar os documentos antigos parecia mais do que coincidência. Ela quase não dormiu. Sempre que fechava os olhos, lembrava do jeito calmo com que Augusto falou, do sorriso que desapareceu quando ela recusou a proposta, e principalmente da última frase antes de ir embora. Não foi uma ameaça direta, mas deixou uma sensação ruim que não saía da cabeça. Na manhã seguinte, Clara saiu cedo para alimentar a vaca e percebeu que o animal estava inquieto. Caminhava de um lado para o outro dentro do curral e olhava várias vezes para a estrada, como se tivesse percebido algo diferente durante a madrugada. Clara fez carinho nela, colocou água limpa no coxo e seguiu até a entrada da propriedade. As marcas dos pneus da caminhonete ainda estavam no chão de terra. Ela ficou olhando aquelas marcas por alguns instantes antes de voltar para dentro da casa. Precisava decidir o que fazer com os documentos encontrados na galeria. Deixá-los ali parecia perigoso, mas carregá-los o tempo todo também não era uma boa ideia. Depois de pensar bastante, resolveu separar apenas algumas cópias feitas à mão das informações mais importantes. Os papéis originais voltaram para uma caixa metálica
que ela escondeu em um compartimento da galeria subterrânea, atrás da antiga estante de madeira. Se alguém entrasse na casa procurando documentos, dificilmente encontraria alguma coisa importante. Nos dias seguintes, Clara tentou agir como se nada tivesse acontecido. Continuou limpando a fazenda, consertando pequenas partes da cerca e cuidando da vaca. Mesmo assim, começou a notar mudanças no comportamento das pessoas da região. Alguns moradores que antes apenas acenavam, agora evitavam conversar. Outros olhavam para ela de longe e logo mudavam de assunto quando percebiam sua presença. Certa manhã, ao passar pelo mercado para comprar sal e alguns mantimentos, ouviu duas mulheres comentando que a jovem viúva estava inventando histórias sobre tesouros escondidos debaixo da fazenda. Clara ficou surpresa. Ela nunca havia contado para ninguém sobre a galeria, nem sobre os documentos encontrados. Mesmo assim, boatos já circulavam pela cidade. Ela percebeu naquele instante que alguém estava espalhando informações para fazer as pessoas desacreditarem dela antes mesmo que pudesse apresentar qualquer prova. Enquanto voltava para casa, encontrou seu Antônio, um senhor que trabalhava havia muitos anos em uma pequena plantação próxima dali. Ele olhou para os lados antes de se aproximar e falou em voz baixa que era melhor tomar cuidado. Clara perguntou o motivo. O homem respondeu apenas que Augusto não gostava quando alguém mexia em assuntos antigos e que muita gente preferia ficar calada para evitar problemas. Antes que Clara pudesse perguntar mais alguma coisa, ele se afastou rapidamente, como se tivesse medo de ser visto conversando com ela. Aquela conversa aumentou ainda mais sua preocupação. 2 dias depois, Clara acordou com um barulho forte vindo do lado de fora. Correu até a varanda e viu que parte da cerca havia sido derrubada durante a noite. Alguns mourões estavam quebrados e vários pedaços de arame haviam sido cortados. Ela caminhou pela propriedade, procurando sinais do que havia acontecido e encontrou marcas recentes de pneus atravessando um trecho do terreno. Não havia dúvidas de que alguém entrara ali de propósito. Apesar do susto, ela respirou fundo e começou a recolher o que ainda podia ser aproveitado. Enquanto trabalhava, tentou convencer a si mesma de que aquilo poderia ser apenas um ato de vandalismo. No entanto, a situação piorou poucos dias depois. Quando voltou da cidade levando algumas compras, encontrou o pequeno depósito onde guardava ferramentas completamente revirado. As portas estavam abertas, prateleiras quebradas e várias ferramentas haviam desaparecido. Curiosamente, os documentos escondidos na galeria continuavam intactos porque ninguém imaginava que existia uma passagem subterrânea naquele lugar. Clara chamou a polícia para registrar a ocorrência. 2 policiais chegaram algum tempo depois, observaram o local e fizeram algumas perguntas. Disseram que provavelmente se tratava de um furto comum e anotaram tudo em um caderno. Antes de irem embora, um deles comentou que seria difícil encontrar os responsáveis porque não existiam testemunhas. Clara agradeceu, mas percebeu que ninguém levava o caso realmente a sério. No dia seguinte, ela voltou ao mercado e notou que as pessoas paravam de conversar quando ela entrava. Um homem que estava sentado na calçada chegou a dizer em voz alta que algumas pessoas inventavam histórias para tentar valorizar terras sem utilidade. Outros riram discretamente. Clara continuou caminhando sem responder. Já entendia que alguém estava alimentando aqueles comentários. Mais tarde, enquanto esperava atendimento na pequena loja de materiais de construção, ouviu o dono do estabelecimento perguntar se era verdade que ela tinha encontrado documentos secretos na fazenda. Clara respondeu apenas que estava pesquisando a história da propriedade. O homem sorriu de maneira desconfiada e comentou que muita gente já aparecera por ali dizendo ter descoberto grandes segredos. Mas no fim, tudo acabava em nada. Clara percebeu que a imagem dela começava a ser destruída aos poucos. Na semana seguinte, recebeu uma carta sem assinatura deixada debaixo da porta da casa. Dentro, havia apenas uma folha com poucas palavras. Dizia que algumas histórias deveriam continuar enterradas e que insistir nelas poderia trazer consequências. Ela olhou novamente para a folha tentando reconhecer a letra, mas era impossível saber quem havia escrito. Em vez de sentir vontade de desistir, Clara passou a ter ainda mais certeza de que estava no caminho certo. Se alguém fazia tanto esforço para assustá-la, era porque os documentos realmente tinham valor. Mesmo assim, ela sabia que precisava de ajuda.
Sozinha seria impossível enfrentar pessoas tão influentes. Na tentativa de encontrar mais informações, resolveu visitar novamente a prefeitura para consultar mapas recentes da região. Um funcionário mostrou alguns registros públicos e Clara percebeu que quase todas as grandes propriedades ao redor estavam registradas em nome de Augusto Barros ou de empresas ligadas a ele. Ao sair do prédio, viu a caminhonete de Augusto estacionada do outro lado da rua. Ele conversava tranquilamente com dois homens usando roupas sociais. Assim que a viu, fez apenas um leve aceno com a cabeça, como quem lembrava que ela ainda estava ali. Clara continuou andando sem responder. Quando chegou à fazenda naquela tarde, encontrou a vaca novamente perto da entrada da galeria. O animal parecia inquieto, olhando várias vezes para o caminho que levava até a nascente. Clara desceu até lá para verificar se estava tudo bem. Ao se aproximar da entrada escondida, percebeu marcas de botas na terra úmida. Alguém havia estado ali recentemente. Seu coração disparou. Ela correu até o mecanismo, abriu a passagem e entrou rapidamente. A lanterna iluminou as paredes de pedra enquanto ela seguia pelo corredor. Ao chegar à pequena sala onde escondia os documentos, encontrou algumas caixas fora do lugar e sinais de que alguém havia mexido em parte do material. Felizmente, o compartimento secreto atrás da estante permanecia fechado. Quem entrou ali não encontrou o esconderijo verdadeiro. Clara respirou aliviada, mas percebeu que agora já não existiam dúvidas. Alguém estava procurando exatamente aquilo que ela havia descoberto. Ao sair da galeria, fechou cuidadosamente o mecanismo e cobriu novamente a entrada com galhos e folhas. Enquanto caminhava de volta para a casa, viu ao longe uma caminhonete passando lentamente pela estrada sem parar. Ela não conseguiu identificar o motorista por causa da distância, mas reconheceu o modelo do veículo. Naquele instante, compreendeu que Augusto não pretendia mais convencê-la apenas com dinheiro. Ele começava uma ofensiva para isolá-la, desacreditá-la diante da cidade e fazer com que ela desistisse antes que a verdade pudesse aparecer. Os dias seguintes foram os mais difíceis desde que Clara chegou à fazenda. Ela já sabia que Augusto não desistiria facilmente, mas não imaginava que ele usaria tantas formas diferentes para tentar fazê-la abandonar tudo. Logo nas primeiras manhãs, começou a perceber pequenos prejuízos espalhados pela propriedade. Um cadeado desaparecia. Uma cerca recém-consertada aparecia arrebentada outra vez. Ferramentas sumiam sem deixar qualquer sinal, e até as tábuas que ela havia separado para reformar a varanda desapareceram durante a noite. Nada parecia grande o bastante para chamar muita atenção da polícia, mas tudo junto deixava claro que alguém queria desgastá-la aos poucos. Clara fazia o possível para manter a calma. Ela respirava fundo, recolhia o que ainda podia aproveitar e começava novamente o trabalho. Mesmo assim, a sensação de estar sendo observada nunca mais foi embora. Em algumas noites, ela acordava com o latido de cachorros vindos de propriedades vizinhas ou com o som distante de motores passando pela estrada de terra. Corria até a janela, mas quando olhava para fora não via ninguém. A única companhia constante era a velha vaca, que parecia perceber quando alguma coisa estava errada. Em mais de uma ocasião, o animal começou a se agitar pouco antes de Clara ouvir barulhos do lado de fora da casa. Certa manhã, ao sair para buscar água, ela encontrou marcas de pneus bem perto da varanda. O veículo havia entrado na propriedade, dado a volta na frente da casa e ido embora. Clara fotografou tudo com o celular, embora soubesse que aquelas imagens talvez não fossem suficientes para provar quem havia estado ali. Alguns dias depois, resolveu procurar dois homens que faziam pequenos serviços na região para ajudá-la a levantar uma nova cerca. Eles aceitaram o trabalho e combinaram de começar na manhã seguinte. Clara passou o restante do dia separando o material e até sentiu um pouco de esperança ao imaginar que finalmente conseguiria colocar parte da fazenda em ordem. No entanto, nenhum dos dois apareceu. No fim da tarde, ela encontrou um deles por acaso na cidade. O homem parecia constrangido. Depois de olhar para os lados para ter certeza de que ninguém estava ouvindo, disse que precisava desistir do serviço porque tinha recebido uma proposta de trabalho melhor em outra fazenda. Clara percebeu pela expressão dele que aquela não era a verdadeira razão. Perguntou se alguém havia feito alguma ameaça. O homem apenas baixou a cabeça, pediu desculpas e foi embora rapidamente.
Aquilo confirmou o que ela já desconfiava. Augusto estava usando sua influência para impedir que qualquer pessoa se aproximasse dela. A situação financeira também piorava a cada semana. O pouco dinheiro que Clara tinha trouxe da cidade estava acabando. Ela vendia pequenas quantidades de leite sempre que conseguia, plantava algumas verduras para consumo próprio e fazia contas diariamente para saber quanto tempo ainda conseguiria permanecer ali. Em certos dias, o almoço e o jantar eram praticamente a mesma refeição. Mesmo assim, ela se recusava a vender qualquer documento ou aceitar a oferta de Augusto. Cada vez que pensava em desistir, lembrava das anotações do bisavô e da forma como ele havia protegido aqueles registros durante tantos anos. Ela sentia que abandonar tudo seria como deixar a história da própria família desaparecer para sempre. Enquanto isso, os comentários na cidade ficavam cada vez mais cruéis. Algumas pessoas passaram a dizer que Clara estava inventando uma história para chamar atenção. Outras afirmavam que ela havia enlouquecido depois da morte do marido. Havia quem dissesse que ela passava os dias cavando buracos atrás de um tesouro que nunca existiu. No começo, essas palavras machucavam muito. Depois de algum tempo, Clara percebeu que responder apenas alimentaria ainda mais os boatos. Então passou a ignorar os comentários e concentrar toda a energia na investigação. Em uma tarde especialmente quente, ela decidiu voltar à galeria para revisar cada documento mais uma vez. Sentou-se na pequena sala subterrânea e espalhou os mapas sobre a mesa. Comparou datas, assinaturas e anotações durante horas. Foi então que percebeu um detalhe que ainda não havia notado. Algumas escrituras faziam referência a um antigo livro de registros mantido por um tabelião da cidade na época de Antônio Ferreira. Em mais de um documento aparecia a mesma assinatura oficial, validando as compras das terras. Clara anotou aquele nome em seu caderno. Talvez aquele cartório ainda guardasse algum arquivo antigo, ou algum descendente da família pudesse conhecer parte daquela história. Era uma pista pequena, mas naquele momento qualquer informação fazia diferença. Quando voltou para a superfície, já estava escurecendo. Assim que saiu da passagem, sentiu um cheiro forte de fumaça. Assustada, correu na direção da casa e encontrou um monte de galhos secos queimando perto do celeiro. As chamas ainda eram baixas, mas o fogo poderia facilmente se espalhar por causa do vento. Clara correu até a nascente, encheu baldes de água várias vezes e conseguiu apagar o incêndio antes que alcançasse a construção. Depois observou o terreno ao redor, procurando sinais de quem poderia ter feito aquilo. Encontrou pegadas recentes e restos de um pano encharcado de combustível jogados entre os arbustos. Seu coração disparou. Aquilo já não era apenas uma tentativa de assustá-la. Alguém havia colocado fogo muito perto da casa onde ela morava. Ela registrou tudo com fotografias e chamou novamente a polícia. Os agentes apareceram, analisaram o local e disseram que era difícil afirmar se o incêndio tinha sido provocado de propósito ou se alguém havia queimado lixo nas proximidades. Clara mostrou o pano encontrado no mato, as marcas de botas e as fotografias dos pneus deixadas dias antes. Os policiais levaram o material, mas saíram sem dar qualquer garantia de que encontrariam os responsáveis. Depois que a viatura foi embora, Clara permaneceu sentada na varanda olhando para o terreno escuro. Pela primeira vez desde que chegou à fazenda, sentiu medo de verdade. Não por causa das terras nem dos documentos, mas porque percebeu que estava completamente sozinha. Se alguma coisa acontecesse durante a noite, dificilmente alguém apareceria para ajudá-la. Mesmo assim, quando entrou na casa e olhou novamente para a fotografia de Daniel, sobre a pequena mesa ao lado da cama, lembrou das conversas que tinham logo depois do casamento. Ele sempre dizia que ela era mais forte do que imaginava. Aquela lembrança lhe deu coragem para continuar. Na manhã seguinte, enquanto caminhava até a nascente para verificar se a entrada da galeria permanecia escondida, encontrou a velha vaca esperando perto do caminho. O animal aproximou lentamente a cabeça do ombro de Clara, como fazia desde o primeiro dia em que ela chegara à fazenda. Ela fez carinho no pescoço da vaca e, pela primeira vez em muitos dias, deixou algumas lágrimas caírem sem tentar escondê-las. Ficou ali em silêncio durante alguns minutos, antes de enxugar o rosto e seguir adiante. Ao entrar novamente na galeria, abriu o grande livro de registros
e começou a reler as últimas páginas escritas por Antônio Ferreira. Em um dos trechos ele dizia que, quando a verdade estivesse cercada pelo medo, alguém precisaria encontrar pessoas que ainda tivessem coragem de falar. Clara fechou o livro lentamente. Até aquele momento ela havia tentado resolver tudo sozinha, mas finalmente entendeu que precisava encontrar alguém que conhecesse a história da cidade antes que Augusto se tornasse poderoso. Em algum lugar ainda devia existir uma pessoa que guardava uma parte daquela verdade havia muitos anos. Ela ainda não sabia quem era, mas decidiu que não descansaria enquanto não encontrasse essa pessoa. Na manhã seguinte, Clara saiu da fazenda com um único objetivo: encontrar alguém que ainda conhecesse a verdadeira história daquelas terras. Ela levou consigo apenas um caderno com suas anotações, algumas cópias feitas à mão dos documentos encontrados na galeria e a fotografia antiga do bisavô Antônio Ferreira. Os documentos originais continuavam escondidos no compartimento secreto atrás da estante subterrânea. Ela não queria correr o risco de perdê-los caso alguém resolvesse revistar seus pertences. O caminho até a cidade parecia mais longo do que de costume. Enquanto caminhava, Clara lembrava da frase escrita pelo bisavô sobre encontrar pessoas que ainda tivessem coragem de falar. Aquilo ficou ecoando em sua cabeça. Quando chegou à praça principal, começou perguntando aos moradores mais idosos se lembravam de alguém da família Ferreira. Alguns apenas balançavam a cabeça dizendo que eram muito novos naquela época. Outros afirmavam ter ouvido histórias antigas, mas nunca souberam os detalhes. Depois de passar boa parte da manhã fazendo perguntas, uma senhora que vendia verduras na feira olhou para Clara por alguns segundos antes de falar que talvez existisse uma pessoa capaz de ajudá-la. Ela contou que havia um antigo tabelião chamado Sebastião, já bastante idoso, que trabalhara durante décadas no cartório da cidade e conhecia praticamente todas as famílias da região. Segundo ela, Sebastião vivia sozinho em uma casa simples nos arredores do município e quase nunca aparecia em público. Clara agradeceu imediatamente e seguiu as orientações recebidas. Depois de caminhar mais alguns minutos por uma estrada estreita, encontrou uma pequena casa cercada por árvores antigas. Bateu palmas no portão de madeira e esperou. Alguns instantes depois, um senhor de cabelos completamente brancos apareceu na varanda, apoiado em uma bengala. O rosto mostrava as marcas do tempo, mas seus olhos permaneciam atentos. Clara apresentou seu nome e perguntou se ele realmente havia trabalhado no antigo cartório. Sebastião confirmou com um leve movimento da cabeça e perguntou o motivo da visita. Clara tirou da bolsa a fotografia do bisavô e mostrou ao idoso. Assim que viu a imagem, ele permaneceu em silêncio por alguns segundos. Depois respirou fundo e pediu que ela entrasse. A sala era simples, cheia de estantes com livros antigos, caixas de documentos e fotografias emolduradas. Sebastião ofereceu um copo de água e sentou diante dela. Sem esconder a emoção, Clara começou a contar tudo o que havia acontecido desde a morte de Daniel. A chegada à fazenda, a descoberta da nascente, da galeria e dos documentos deixados por Antônio Ferreira. Enquanto ela falava, Sebastião não a interrompeu nenhuma vez. Apenas escutava atentamente, como se já conhecesse parte daquela história. Quando Clara terminou, ele permaneceu olhando para a fotografia do bisavô durante alguns instantes. Em seguida, levantou-se devagar, caminhou até um armário antigo e retirou uma caixa de madeira cuidadosamente fechada por uma pequena trava de metal. Colocou a caixa sobre a mesa e passou a mão sobre a tampa antes de dizer que havia esperado muitos anos pelo dia em que alguém da família Ferreira apareceria procurando respostas. Clara sentiu o coração acelerar. Sebastião abriu a caixa lentamente. Dentro, havia vários envelopes antigos. Um relógio de bolso bastante parecido com o que ela encontrara na galeria e um caderno de capa escura envolvido em um pano já desbotado pelo tempo. O idoso segurou o caderno com muito cuidado e explicou que aquele objeto nunca pertenceu a ele. Pertencia ao marido de Clara. Ela ficou completamente imóvel. Por alguns segundos, teve a impressão de ter ouvido errado. Sebastião então explicou que, poucos meses antes do acidente, Daniel o procurou diversas vezes. Disse que sempre desconfiou da história contada sobre a fazenda e começou a pesquisar antigos registros depois de encontrar algumas cartas esquecidas entre os pertences da família.
No início ele acreditava estar apenas tentando entender melhor a origem da propriedade herdada por parentes distantes, mas quanto mais pesquisava, mais percebia que existiam muitas informações contraditórias. Daniel passou a visitar Sebastião porque sabia que ele havia trabalhado durante décadas no cartório e poderia ajudá-lo a interpretar documentos antigos. O velho tabelião contou que, no começo, também evitou falar. Durante muitos anos viveu com medo das pessoas ligadas à família Barros. Ele havia visto registros desaparecerem, escrituras serem substituídas e processos simplesmente sumirem dos arquivos oficiais. Sabia que denunciar tudo aquilo poderia colocar sua vida e a de sua família em risco. Mesmo assim, Daniel insistiu em continuar investigando. Sebastião abriu o caderno e entregou a Clara. Logo na primeira página, ela reconheceu imediatamente a letra do marido. Seus olhos se encheram de lágrimas. Daniel havia escrito a data do primeiro dia em que iniciou a investigação e descrevia passo a passo tudo o que descobria. Ele contava que durante uma visita à antiga fazenda, encontrou sinais de construções muito antigas escondidas pela vegetação. Também escreveu que a velha vaca costumava desaparecer sempre pelo mesmo caminho e que acreditava existir alguma coisa importante naquela direção, mas nunca conseguiu encontrar exatamente o local porque a vegetação era muito fechada e o pouco tempo disponível não permitia continuar procurando. Clara passou lentamente as páginas. Em uma delas, Daniel escreveu que pretendia voltar com mais equipamentos para explorar a área próxima da colina. Em outra, desenhou um pequeno mapa marcando exatamente o caminho que a vaca fazia todos os dias. Clara percebeu que era praticamente o mesmo trajeto que ela havia seguido até encontrar a nascente. As mãos começaram a tremer enquanto lia. Sebastião continuou falando. Contou que Daniel esteve em sua casa apenas 3 dias antes do acidente. Naquela ocasião, entregou aquele diário dizendo que, se alguma coisa lhe acontecesse, ele deveria guardar tudo até encontrar o momento certo para entregar a Clara. Segundo Daniel, ainda não existiam provas suficientes para enfrentar pessoas tão poderosas, mas ele tinha certeza de que a verdade estava escondida dentro da própria fazenda. Clara não conseguiu conter as lágrimas. Durante todo aquele tempo, acreditou que Daniel nunca soubera de nada. Agora descobria que ele havia passado os últimos meses da vida tentando devolver à esposa um patrimônio que pertencia à família dela. Ela continuou lendo o diário. Em várias páginas, Daniel anotava nomes de antigos proprietários, números de registros, datas de escrituras e pequenas observações sobre pessoas que poderiam conhecer parte da história. Em determinado trecho ele escreveu que desconfiava da existência de uma passagem subterrânea construída pelo bisavô Antônio, mas não conseguiu localizá-la antes de morrer. Também registrou que Augusto Barros parecia acompanhar discretamente qualquer pessoa que demonstrasse interesse pelas terras antigas da região. Sebastião então abriu outro envelope guardado na caixa. Dentro, havia cópias autenticadas de antigos registros que ele conseguiu preservar antes que desaparecessem do cartório. Explicou que escondeu aqueles documentos durante décadas porque sabia que um dia poderiam servir como prova. Enquanto mostrava cada folha, dizia exatamente onde elas se encaixavam na sequência dos registros encontrados por Clara na galeria. Pela primeira vez, todas as peças começaram a formar uma história completa. As escrituras originais, os mapas do bisavô, as anotações de Daniel e os documentos preservados por Sebastião confirmavam a mesma sequência de acontecimentos. As terras realmente pertenciam à família Ferreira e foram tomadas por meio de registros falsificados depois da morte dos antigos proprietários. Clara permaneceu em silêncio, segurando o diário junto ao peito. Sentia tristeza por imaginar tudo o que Daniel fez sozinho sem conseguir contar a ela, mas ao mesmo tempo uma enorme sensação de esperança surgia pela primeira vez desde que chegou à fazenda. Sebastião então olhou diretamente para ela e disse que havia vivido muitos anos carregando o peso de não ter tido coragem de enfrentar aquela fraude quando ainda era possível impedir que ela crescesse. Agora, porém, acreditava que finalmente existiam provas suficientes para revelar toda a verdade. Depois dessas palavras, colocou sobre a mesa um último envelope lacrado que jamais entregara a ninguém e explicou que aquele seria o documento que faltava para ligar definitivamente
todos os acontecimentos iniciados mais de 100 anos antes, exatamente como Daniel acreditava que um dia aconteceria. Clara demorou alguns segundos para abrir o último envelope que Sebastião havia colocado sobre a mesa. Ela respirou fundo, olhou para o velho tabelião e rompeu o lacre com todo cuidado. Dentro havia um conjunto de documentos muito bem preservados e uma folha dobrada várias vezes. A primeira coisa que chamou sua atenção foi um mapa antigo, muito parecido com os que encontrara na galeria, mas com várias anotações feitas nas margens usando uma tinta diferente. Ao lado do mapa, havia uma certidão assinada pelo próprio Sebastião, quando ainda era um jovem funcionário do cartório. O documento confirmava que os registros originais das terras pertenciam à família Ferreira e que qualquer alteração dependeria da apresentação das escrituras verdadeiras, algo que nunca aconteceu oficialmente. Clara passou os olhos por cada linha e sentiu o coração acelerar. Aquela folha ligava diretamente os documentos do bisavô aos registros preservados pelo tabelião. Sebastião então explicou que, muitos anos atrás, recebeu ordens para preparar novos livros de registro, porque os antigos estavam supostamente danificados. Quando começou a copiar as informações, percebeu que algumas páginas já apareciam alteradas. Nomes de proprietários tinham sido substituídos e áreas inteiras mudavam de dono sem qualquer documento legal que justificasse aquilo. Na época, ele questionou um superior, mas recebeu apenas a orientação de continuar o trabalho e não fazer perguntas. Ainda muito jovem e com medo de perder o emprego, acabou obedecendo. Mesmo assim, antes que os livros antigos desaparecessem, conseguiu copiar alguns registros e escondê-los em casa. Durante décadas guardou aquele material em silêncio, esperando que um dia alguém pudesse usá-lo para reconstruir a verdade. Clara ouviu tudo em silêncio. Era como se, a cada nova descoberta, a história da sua família deixasse de ser uma sequência de suspeitas e passasse a se transformar em fatos comprovados. Depois de guardar cuidadosamente o envelope na bolsa, ela perguntou a Sebastião o que deveria fazer dali em diante. O velho respondeu que o próximo passo era reunir todas as provas em ordem e procurar um advogado disposto a enfrentar Augusto Barros. Ele avisou que não seria fácil. Augusto tinha influência política, muitos recursos financeiros e pessoas que trabalhavam para proteger seus interesses. Mesmo assim, afirmou que nunca tinha visto um conjunto de documentos tão completo quanto aquele. Antes de ir embora, Sebastião entregou também uma pequena lista escrita à mão com nomes de antigos moradores que ainda poderiam testemunhar sobre os limites originais das terras e sobre acontecimentos ocorridos muitos anos antes. Clara agradeceu emocionada. Ao deixar a casa do velho tabelião, segurava a bolsa com tanta força que parecia ter medo de que o vento levasse tudo embora. O caminho de volta até a fazenda foi feito em silêncio. Ela olhava a estrada, mas sua mente estava completamente ocupada pelas descobertas daquele dia. Quando chegou em casa, a primeira coisa que fez foi esconder novamente todos os documentos na galeria subterrânea. Depois espalhou apenas as cópias e suas anotações sobre a mesa da cozinha. Durante horas, organizou tudo em uma sequência lógica. Primeiro colocou as escrituras antigas assinadas pelos primeiros proprietários. Em seguida, vieram os mapas elaborados por Antônio Ferreira. Depois, os registros preservados por Sebastião, as anotações do diário de Daniel e, por fim, as fotografias dos marcos de pedra próximos à nascente. Pela primeira vez, ela conseguiu enxergar toda a linha do tempo, diante dos próprios olhos. Era possível acompanhar a compra das terras pela família Ferreira, o desenvolvimento da fazenda, o desaparecimento do bisavô, as alterações suspeitas nos registros públicos e o crescimento repentino do patrimônio da família Barros logo depois daqueles acontecimentos. Não existiam mais apenas coincidências. Existia uma sequência clara de fatos. Enquanto revisava tudo, Clara percebeu outro detalhe importante. Algumas datas anotadas por Daniel coincidiam exatamente com documentos encontrados por Sebastião. Isso mostrava que o marido havia chegado praticamente às mesmas conclusões antes de morrer. Ela abriu novamente o diário dele e releu alguns trechos. Em uma das últimas páginas, encontrou uma observação escrita poucos dias antes do acidente. Daniel dizia que, caso conseguisse localizar a passagem construída pelo bisavô,
Acreditava encontrar as provas definitivas da fraude. Clara fechou o diário por alguns instantes e passou a mão sobre a capa. Era impossível não imaginar quantas vezes Daniel esteve perto de descobrir a galeria sem conseguir encontrá-la. A velha vaca, que agora descansava tranquilamente no curral, talvez tivesse tentado guiá-lo da mesma forma que guiou Clara, mas o destino havia interrompido aquela busca cedo demais. Na manhã seguinte, Clara foi até uma cidade maior, onde Sebastião indicara um advogado conhecido por trabalhar com disputas de propriedades rurais. O escritório era simples, mas organizado. O advogado, chamado Ricardo, ouviu atentamente toda a história sem fazer interrupções. No começo manteve uma expressão bastante séria, provavelmente acostumado a ouvir relatos exagerados de pessoas envolvidas em disputas familiares. Porém, à medida que Clara colocava os documentos sobre a mesa, sua postura começou a mudar. Ele passou quase 2 horas examinando mapas, escrituras, fotografias e registros antigos. Em vários momentos usou uma lupa para conferir assinaturas e carimbos. Depois pediu autorização para fotografar parte do material e fazer algumas pesquisas. No fim da reunião, fechou lentamente a última pasta e olhou diretamente para Clara. Disse que ainda seria necessário analisar tudo com calma, mas que havia encontrado muitos elementos consistentes. Explicou que um processo daquela dimensão exigiria perícias, especialistas em documentos antigos e uma investigação detalhada sobre os registros públicos. Também alertou que Augusto certamente reagiria assim que soubesse da ação judicial. Clara respondeu que já esperava por isso. Ricardo então aceitou representá-la. Nos dias seguintes, começou um intenso trabalho de preparação. Especialistas em cartografia analisaram os mapas antigos. Historiadores compararam documentos de diferentes épocas. Técnicos fotografaram cada detalhe da galeria subterrânea, dos marcos de pedra e da nascente escondida. Todas as informações foram sendo reunidas em um grande dossiê. Enquanto isso, Ricardo orientava Clara a não comentar o andamento do caso com ninguém da cidade. Mesmo tomando cuidado, a notícia de que ela havia contratado um advogado acabou se espalhando rapidamente. Poucos dias depois, Augusto recebeu a notificação informando que uma ação seria apresentada na Justiça, questionando a origem de grande parte das terras registradas em seu nome. A reação foi imediata. Comentários voltaram a circular pela cidade, dizendo que Clara estava sendo enganada por pessoas interessadas em dinheiro. Outros afirmavam que os documentos encontrados eram falsos ou inventados. Augusto apareceu em entrevistas para uma rádio local dizendo que sua família trabalhava honestamente havia gerações e que jamais havia tomado qualquer propriedade de outra pessoa. Clara evitou responder publicamente. Seguiu exatamente a orientação do advogado. Enquanto isso, Ricardo conseguiu localizar 2 dos nomes indicados por Sebastião. Eram homens muito idosos, que ainda lembravam das antigas divisas da Fazenda Ferreira quando eram crianças. Ambos aceitaram prestar depoimento. Além deles, um antigo agrimensor aposentado encontrou em seus arquivos particulares uma cópia de um levantamento realizado décadas antes, mostrando medidas praticamente idênticas às registradas pelo bisavô Antônio. Cada nova prova fortalecia ainda mais o caso. Em uma tarde, enquanto organizava novamente os documentos na cozinha da fazenda, Clara recebeu uma ligação de Ricardo. Ele falava com um tom de voz diferente, claramente animado. Contou que a justiça havia aceitado abrir o processo e determinado a realização de uma perícia completa na propriedade antes da primeira audiência. Especialistas visitariam a fazenda para confirmar a autenticidade das construções subterrâneas, analisar os marcos de pedra, verificar a idade dos documentos e comparar todas as informações com os registros oficiais. Clara agradeceu, desligou o telefone e ficou alguns instantes olhando pela janela da velha casa. O vento balançava lentamente as árvores enquanto a vaca caminhava mais uma vez em direção à nascente. Pela primeira vez desde a morte de Daniel, ela sentiu que não estava apenas tentando sobreviver. Agora finalmente tinha uma chance real de provar que a verdade escondida durante tantas décadas começava a encontrar o caminho para voltar à luz. O dia da primeira audiência chegou mais rápido do que Clara imaginava. Ela quase não conseguiu dormir na noite anterior. Passou horas olhando para o teto da velha casa,
lembrando de tudo o que havia vivido desde que chegou à fazenda. Pensou no dia em que encontrou a propriedade completamente abandonada, na velha vaca que insistia em caminhar sempre pelo mesmo caminho, na descoberta da nascente, da galeria escondida, dos documentos deixados pelo bisavô, do diário de Daniel e de todas as dificuldades que enfrentou desde então. Quando o sol começou a aparecer, ela se levantou, alimentou a vaca como fazia todas as manhãs e permaneceu alguns instantes ao lado do animal. Passou a mão em seu pescoço e respirou fundo antes de seguir viagem para a cidade. O fórum estava muito mais movimentado do que de costume. Moradores de toda a região haviam ido acompanhar o caso, curiosos para descobrir se a jovem viúva realmente possuía alguma prova ou se tudo não passava de uma grande história inventada. Alguns ainda olhavam para Clara com desconfiança. Outros apenas observavam em silêncio. Quando ela entrou no prédio ao lado do advogado Ricardo, sentiu dezenas de olhares acompanhando cada passo. Augusto já estava no local. Vestia um terno escuro, conversava tranquilamente com seus advogados e cumprimentava várias pessoas pelo nome. Demonstrava a mesma confiança de quem sempre acreditou que nada poderia ameaçar seu poder. Ao perceber a chegada de Clara, limitou-se a lançar um breve olhar e voltou a conversar como se ela não representasse qualquer preocupação. Poucos minutos depois, todos entraram na sala de audiência. O ambiente era silencioso. O juiz explicou que aquela primeira etapa serviria para ouvir as partes, analisar a documentação apresentada e definir as perícias necessárias antes do julgamento final. Ricardo começou apresentando um resumo da história da família Ferreira. Mostrou as escrituras antigas, os mapas elaborados por Antônio Ferreira, fotografias da galeria subterrânea, registros preservados por Sebastião e trechos do diário de Daniel, que indicavam a investigação iniciada meses antes de sua morte. Cada documento era colocado diante do juiz com muito cuidado. Os advogados de Augusto acompanhavam tudo atentamente, anotando observações o tempo inteiro. Quando chegou a vez da defesa, os representantes de Augusto afirmaram que aqueles papéis não tinham qualquer valor jurídico porque permaneceram escondidos durante décadas e nunca foram apresentados oficialmente aos órgãos públicos. Também disseram que os registros atuais eram reconhecidos pelo Estado havia muitos anos e que qualquer tentativa de modificá-los colocaria em dúvida toda a segurança dos cartórios da região. Além disso, insinuaram que a descoberta da galeria poderia ter sido preparada recentemente para criar uma falsa aparência de antiguidade. Clara ouviu aquelas acusações em silêncio, mas sentiu um aperto no peito. Ricardo, porém, parecia preparado. Ele respondeu que exatamente por existir dúvida sobre a autenticidade dos documentos, era indispensável a realização de perícias técnicas independentes. O juiz concordou. Determinou que especialistas em documentos antigos, engenharia, cartografia e arqueologia rural analisassem todo o material apresentado. Também autorizou uma inspeção completa na fazenda para verificar a origem da galeria subterrânea, das construções antigas e dos marcos de pedra mencionados nos registros do bisavô. Nos dias seguintes, equipes técnicas começaram a visitar a propriedade. A movimentação chamou a atenção de toda a região. Caminhonetes chegavam logo cedo trazendo engenheiros, historiadores, peritos e fotógrafos. Cada detalhe era registrado. A entrada da galeria foi aberta diante das autoridades. As paredes de pedra foram examinadas cuidadosamente. Os especialistas mediram o corredor, analisaram o tipo de construção e compararam os materiais utilizados com obras da mesma época. Um arqueólogo encontrou ferramentas antigas esquecidas em um dos compartimentos e confirmou que pertenciam ao início do século passado. Outro especialista analisou as marcas gravadas nas pedras próximas à nascente e concluiu que elas realmente funcionavam como referências topográficas utilizadas para a demarcação de propriedades rurais naquele período. Enquanto isso, técnicos em documentos estudavam as escrituras encontradas por Clara. Comparavam tintas, tipos de papel, assinaturas e carimbos oficiais. O trabalho durou vários dias. Ricardo acompanhava tudo de perto. Em alguns momentos explicava aos peritos onde determinados documentos se relacionavam com os mapas elaborados por Antônio Ferreira. Sebastião também prestou depoimento detalhado, contando como preservou parte dos registros antes que desaparecessem do cartório.
Sua fala emocionou muitas pessoas presentes porque o velho tabelião admitiu publicamente que viveu durante anos com medo de denunciar as irregularidades. Logo depois, foi a vez de Clara contar sua própria história. Ela falou sobre a morte de Daniel, sobre a rejeição da família dele, a chegada à fazenda abandonada e a descoberta feita graças ao comportamento da velha vaca. Contou cada passo sem exageros, exatamente como tudo aconteceu. Em seguida, entregou ao juiz o diário do marido. Algumas páginas foram lidas durante a audiência. O silêncio tomou conta da sala quando apareceram as anotações em que Daniel dizia acreditar que a fazenda escondia provas capazes de devolver à esposa aquilo que pertencia à família dela. Muitos moradores começaram a olhar para Clara de maneira diferente. Pela primeira vez, parte da cidade percebia que aquela história não havia começado depois da morte de Daniel. Ele próprio já investigava o caso muito antes do acidente. Augusto permaneceu sério durante toda a leitura. Quando chegou sua vez de depor, afirmou que sua família adquiriu todas as propriedades de maneira legal ao longo de várias décadas. Disse que jamais conheceu qualquer fraude e que nunca teve contato com documentos antigos da família Ferreira. Também declarou que não possuía qualquer responsabilidade pelo desaparecimento de registros ocorridos antes de seu nascimento. Seus advogados insistiram que as acusações eram baseadas apenas em interpretações de documentos antigos e que nenhuma prova demonstrava a participação direta de Augusto em qualquer irregularidade. O juiz ouviu atentamente todos os lados e determinou que o processo continuasse até a conclusão das perícias. Algumas semanas depois, os primeiros laudos começaram a ficar prontos. Os especialistas confirmaram que a galeria subterrânea havia sido construída há mais de 100 anos, exatamente no período descrito pelos cadernos de Antônio Ferreira. Também concluíram que os mapas encontrados na propriedade eram autênticos e compatíveis com técnicas de medição utilizadas naquela época. As assinaturas presentes nas escrituras correspondiam aos padrões registrados em documentos históricos preservados em outros arquivos estaduais. Além disso, a comparação entre mapas antigos e atuais revelou alterações importantes nos limites das propriedades ao longo das décadas. Esses resultados fortaleceram bastante a posição de Clara, mas Ricardo explicou que ainda seria necessário provar a dimensão real das terras envolvidas e identificar todas as consequências das mudanças registradas ao longo dos anos. Para isso, o juiz autorizou uma última etapa de perícias diretamente sobre a área da fazenda e das propriedades vizinhas. Uma equipe formada por engenheiros, geólogos e especialistas em recursos naturais iniciou então um levantamento completo do terreno. Eles instalaram equipamentos próximos à nascente, fizeram medições do solo, analisaram o fluxo da água e começaram a estudar toda a estrutura subterrânea existente sob a colina. Clara observava o trabalho sem imaginar exatamente o que procuravam. Para ela, aquela nascente já representava uma enorme descoberta por garantir água para a fazenda durante o ano inteiro. Nenhuma pessoa presente imaginava que aqueles estudos técnicos estavam prestes a revelar uma informação completamente inesperada, capaz de mudar não apenas o resultado do processo, mas também o futuro de toda a região onde aquela antiga fazenda permanecera esquecida por tantas décadas. Os trabalhos da equipe de perícia continuaram durante várias semanas. Todos os dias, caminhonetes chegavam cedo à fazenda trazendo equipamentos que Clara nunca tinha visto de perto. Os técnicos passavam horas fazendo medições, coletando amostras da água, analisando o solo e percorrendo diferentes partes da propriedade. No começo, Clara imaginava que aquele trabalho servia apenas para confirmar os limites das terras mostrados nos mapas antigos. Ela não fazia ideia de que os especialistas estavam encontrando algo muito maior. Em uma das manhãs, enquanto alimentava a velha vaca, viu dois geólogos conversando perto da nascente com expressões de surpresa. Um deles apontava repetidamente para os aparelhos instalados ao lado da colina, enquanto o outro fazia anotações em uma prancheta. Clara se aproximou e perguntou se havia algum problema. Os dois trocaram olhares e responderam apenas que ainda era cedo para tirar conclusões. Disseram que precisavam repetir alguns testes antes de entregar qualquer resultado oficial. A resposta deixou Clara ainda mais curiosa. Nos dias seguintes, o movimento aumentou. Novos equipamentos chegaram à fazenda. Alguns foram instalados próximos à nascente.
Outros ficaram espalhados por diferentes pontos do terreno. Também apareceram técnicos especializados em recursos hídricos, algo que Ricardo explicou ser um procedimento normal quando existiam fontes naturais de água. Mesmo assim, ele parecia mais animado do que de costume. Certa tarde ligou para Clara pedindo que ela permanecesse na fazenda, porque a equipe precisava conversar com ela assim que terminasse uma nova etapa das análises. Ela passou o restante do dia tentando controlar a ansiedade. No fim da tarde, os especialistas reuniram Clara, Ricardo e alguns representantes da justiça ao lado da nascente. O responsável pela equipe começou explicando que o estudo inicial tinha como objetivo apenas verificar a origem da água encontrada sob a colina. Porém, durante as primeiras medições, perceberam que o volume registrado era muito superior ao esperado para uma simples nascente rural. Por causa disso, decidiram ampliar a investigação. Depois de novos testes, descobriram que aquela água fazia parte de uma enorme reserva subterrânea que se estendia muito além dos limites da pequena área onde a fonte aparecia na superfície. Clara permaneceu em silêncio tentando entender o que aquilo significava. O geólogo então explicou de forma simples. Disse que não se tratava apenas de uma nascente usada para abastecer uma fazenda. Existia um grande reservatório natural de água mineral sob aquela região, alimentado durante muitos anos por formações rochosas profundas. A qualidade da água era excepcional, e os exames mostravam um nível de pureza muito acima da média, encontrada em outras fontes da região. Ricardo olhou para Clara sem esconder a surpresa. O especialista continuou dizendo que os estudos indicavam que aquela poderia ser uma das maiores reservas de água mineral do município, talvez até de toda a região. Clara levou alguns segundos para conseguir responder. Ela olhou para a velha vaca que descansava tranquilamente perto do capim e lembrou do primeiro dia em que o animal a guiou exatamente até aquele lugar. Durante tanto tempo, todos riram da fazenda, dizendo que ela não servia para nada. Agora, os próprios técnicos afirmavam que a propriedade escondia uma riqueza que ninguém imaginava existir. Os resultados preliminares foram anexados imediatamente ao processo. Quando a notícia chegou à cidade, espalhou-se com uma velocidade impressionante. As pessoas começaram a comentar em mercados, padarias, oficinas e na praça principal. Muitos dos mesmos moradores que antes diziam que Clara estava perdendo tempo agora, falavam da fazenda como se ela sempre tivesse sido um lugar especial. Alguns jornalistas apareceram para tentar entrevistar Clara, mas Ricardo pediu que ela evitasse qualquer declaração até o encerramento do processo. Enquanto isso, Augusto recebeu os primeiros relatórios da perícia. Segundo pessoas próximas, ficou profundamente irritado ao saber da existência da reserva de água. Poucos dias depois, seus advogados apresentaram novos pedidos à justiça, tentando contestar os laudos técnicos. Alegaram que seriam necessários exames complementares, porque uma descoberta daquela dimensão poderia alterar completamente o valor econômico das propriedades envolvidas. O juiz aceitou realizar verificações adicionais, mas manteve válidos todos os estudos já produzidos até aquele momento. Novas equipes independentes foram contratadas para repetir as análises. O resultado foi praticamente o mesmo. A água apresentava excelente qualidade, grande volume e características próprias de uma reserva mineral de alto valor. Enquanto isso, os documentos sobre a fraude continuavam sendo examinados. Um perito especializado em registros históricos apresentou um relatório detalhado mostrando que diversas alterações feitas nos livros de propriedades apresentavam sinais claros de substituição de páginas e mudanças de datas. Outro especialista demonstrou que algumas assinaturas atribuídas a antigos proprietários foram produzidas anos depois da morte das pessoas que supostamente teriam assinado aqueles documentos. Essas conclusões causaram forte impacto no processo. Durante a audiência seguinte, Ricardo organizou toda a sequência dos acontecimentos diante do juiz. Primeiro apresentou as escrituras originais da família Ferreira. Depois mostrou os mapas desenhados por Antônio, os registros preservados por Sebastião, o diário de Daniel, os depoimentos das testemunhas, as análises da galeria subterrânea e, por fim, os laudos que comprovavam a existência da grande reserva de água mineral. Quando terminou sua apresentação,
A sala permaneceu em silêncio por alguns instantes. O juiz passou vários minutos analisando os documentos antes de autorizar que os peritos explicassem suas conclusões diretamente às partes. Um dos especialistas afirmou que as evidências apontavam para uma alteração sistemática dos registros públicos ao longo de muitos anos. Outro confirmou que os limites originais da propriedade descritos por Antônio Ferreira coincidiam com os marcos de pedra encontrados próximos à nascente, e também com antigas medições preservadas em arquivos estaduais. Em seguida, o geólogo responsável explicou detalhadamente a importância da reserva subterrânea descoberta durante as perícias. Mostrou mapas, gráficos e fotografias das análises realizadas. Disse que o volume estimado de água era muito superior ao imaginado inicialmente e que aquela característica transformava completamente o valor econômico da fazenda. Augusto acompanhava tudo em silêncio. Pela primeira vez desde o início do processo, sua expressão demonstrava preocupação. Seus advogados ainda tentaram questionar alguns detalhes técnicos, mas os peritos responderam de maneira segura e baseada nos estudos realizados. Ao final da audiência, o juiz informou que os laudos apresentados passariam a fazer parte oficial do processo e que a decisão seria tomada após a análise final de todas as provas reunidas. Quando Clara deixou o fórum naquela tarde, encontrou uma multidão esperando do lado de fora. Muitos moradores queriam apenas confirmar se os rumores sobre a reserva de água eram verdadeiros. Ela sorriu discretamente, agradeceu o apoio de algumas pessoas que passaram a acreditar nela e entrou no carro de Ricardo. Durante o caminho de volta para a fazenda, permaneceu olhando pela janela em silêncio. Não pensava no dinheiro que aquela descoberta poderia representar. Pensava apenas em Daniel, em Antônio Ferreira, em Sebastião e na velha vaca que, sem que ninguém percebesse, havia conduzido toda aquela história desde o primeiro dia. Ao chegar à propriedade, caminhou até a nascente já iluminada pela luz do fim da tarde. A água continuava brotando calmamente, exatamente como quando ela a encontrou pela primeira vez. Clara ajoelhou-se, molhou as mãos e deixou a água escorrer entre os dedos. Durante alguns instantes, fechou os olhos e respirou profundamente. A luta ainda não havia terminado, mas agora ela sabia que nenhuma mentira construída durante décadas seria capaz de esconder para sempre aquilo que a própria terra guardou com tanto cuidado ao longo de mais de um século. A expectativa pela decisão da justiça tomou conta da cidade inteira. Durante vários dias, ninguém falava de outro assunto. Na praça, no mercado, na padaria e até nas pequenas propriedades rurais, as conversas sempre terminavam na mesma pergunta. O que aconteceria com Augusto Barros se todas aquelas provas fossem realmente aceitas? Clara tentava não pensar nisso o tempo todo, mas era impossível. Ela continuava acordando cedo, cuidando da fazenda e alimentando a velha vaca, como fazia desde o primeiro dia, porque aquelas tarefas ajudavam a manter sua mente ocupada. Mesmo com toda a movimentação do processo, ela não queria abandonar a rotina que construiu com tanto esforço. Cada pedaço daquela propriedade carregava uma lembrança da caminhada que enfrentou até chegar ali. A casa já estava um pouco melhor do que quando ela chegou. Algumas telhas haviam sido trocadas, a varanda estava mais firme e parte do terreno voltara a ficar limpa. Ainda havia muito trabalho pela frente, mas agora a fazenda começava a parecer um verdadeiro lar. Em uma manhã de céu claro, Ricardo ligou pedindo que Clara fosse imediatamente até a cidade porque a data da decisão havia sido marcada. Ela respirou fundo, trocou de roupa e entrou no carro levando apenas a bolsa onde guardava o diário de Daniel. Sentia que precisava carregá-lo naquele momento tão importante. Quando chegou ao fórum, percebeu que o movimento era ainda maior do que nas audiências anteriores. Jornalistas, moradores, produtores rurais e curiosos aguardavam do lado de fora. Muitos reconheciam Clara e a cumprimentavam com respeito. Era uma diferença enorme em relação aos primeiros dias, quando quase todos riam dela, ou diziam que estava inventando histórias. Algumas pessoas se aproximaram apenas para desejar boa sorte. Outras pediram desculpas por não terem acreditado nela antes. Clara agradeceu a todos com um sorriso discreto, mas evitou fazer qualquer comentário sobre o processo. Assim que entrou na sala de julgamento, viu Augusto sentado ao lado de seus advogados.
Pela primeira vez desde que aquela disputa começou, ele não parecia seguro. Seu rosto demonstrava cansaço e preocupação. Os dias de confiança absoluta tinham ficado para trás. O juiz iniciou a sessão lembrando que aquele era um dos processos mais complexos já analisados na região, envolvendo documentos históricos, registros públicos, perícias técnicas e uma longa sequência de acontecimentos iniciada mais de 100 anos antes. Em seguida, começou a apresentar suas conclusões. Primeiro falou sobre os documentos encontrados na galeria subterrânea. Explicou que todas as perícias confirmaram a autenticidade do material, tanto pelas características do papel quanto pelas assinaturas, pela tinta utilizada e pelos registros históricos existentes em outros arquivos oficiais. Depois passou aos mapas elaborados por Antônio Ferreira. Os especialistas demonstraram que as medições coincidiam com antigos marcos de pedra preservados na propriedade e também com levantamentos realizados décadas atrás por órgãos estaduais. Em seguida vieram os registros preservados por Sebastião. O juiz destacou que o depoimento do antigo tabelião foi confirmado por análises independentes realizadas nos livros do cartório e em documentos arquivados em outras cidades. Não havia mais dúvidas de que parte dos registros originais foi alterada ao longo dos anos. Depois foi a vez do Diário de Daniel. Embora não tivesse valor como documento oficial de propriedade, suas anotações mostravam que a investigação havia começado muito antes da descoberta da galeria e confirmavam diversas informações posteriormente comprovadas pelas perícias. O juiz também destacou que Daniel descreveu detalhes sobre a área da nascente sem jamais ter encontrado a passagem subterrânea, o que demonstrava que suas anotações não foram produzidas depois da descoberta dos documentos. Em seguida, passaram a ser analisadas as alterações feitas nos registros das propriedades. Os peritos mostraram que várias transferências de terras ocorreram com base em documentos incompatíveis com os registros originais. Algumas assinaturas pertenciam a pessoas que já haviam falecido quando aqueles papéis foram produzidos. Outras apresentavam diferenças claras quando comparadas com assinaturas verdadeiras, preservadas em arquivos públicos. O relatório técnico também apontava a substituição de páginas inteiras em livros de registro, alteração de datas e mudanças nos limites das propriedades sem qualquer respaldo legal. Quando terminou a leitura dessa parte, o juiz fez uma breve pausa antes de anunciar sua conclusão principal. Declarou que as provas reunidas demonstravam a existência de uma fraude prolongada, que permitiu a transferência irregular de grande parte das terras pertencentes originalmente à família Ferreira. Em razão disso, determinou a nulidade dos registros considerados falsificados e reconheceu o direito de Clara sobre as áreas comprovadamente pertencentes aos seus antepassados. A sala permaneceu completamente silenciosa por alguns segundos. Clara sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Ricardo colocou a mão sobre seu ombro, mas ela continuou olhando para o juiz sem conseguir dizer uma palavra. A decisão ainda não havia terminado. O magistrado prosseguiu explicando que, diante das conclusões das perícias, também determinava o envio de toda a documentação ao Ministério Público para a apuração dos crimes relacionados à falsificação de registros, uso de documentos irregulares e outras possíveis infrações cometidas ao longo das décadas. Embora parte dos responsáveis diretos já não estivesse viva, as investigações alcançariam todos aqueles que participaram ou se beneficiaram conscientemente da manutenção da fraude. Augusto permaneceu imóvel. Seus advogados conversavam rapidamente entre si enquanto faziam anotações. Pouco depois, o juiz abordou a descoberta da reserva subterrânea de água mineral. Explicou que os laudos oficiais confirmaram a existência de um reservatório natural de grande importância econômica, localizado dentro da área reconhecida como pertencente à família Ferreira. Isso significava que todos os direitos relacionados à exploração futura daquela riqueza também passavam a integrar o patrimônio recuperado por Clara. O anúncio provocou um grande movimento entre as pessoas presentes. Muitos cochichavam impressionados. Aquela antiga fazenda, antes considerada sem qualquer valor, tornava-se oficialmente uma das propriedades mais importantes do município. Encerrada a leitura da decisão, a sessão foi finalizada. Assim que saiu do fórum,
Clara foi cercada por jornalistas. Perguntavam quanto ela pretendia ganhar com a água mineral, se venderia a fazenda ou se aceitaria propostas de grandes empresas. Ricardo pediu que ela respondesse apenas o necessário. Clara agradeceu o trabalho da justiça. Disse que ainda precisava conversar com sua equipe e entrou no carro antes que novas perguntas surgissem. Durante a viagem de volta, permaneceu olhando a paisagem pela janela. As mesmas estradas por onde um dia caminhou, acreditando que sua vida havia acabado agora, pareciam completamente diferentes. Ao chegar à fazenda, desceu do carro e caminhou lentamente até a varanda. O silêncio daquele lugar contrastava com toda a agitação vivida na cidade. A velha vaca levantou a cabeça ao vê-la aproximar. Clara sorriu, pegou um pouco de capim fresco e ficou ao lado do animal por alguns minutos. Depois, caminhou até a nascente. A água continuava correndo tranquila, exatamente como no dia em que a encontrou escondida sob a vegetação. Ela olhou ao redor e imaginou quantas gerações passaram por aquelas terras sem conhecer toda a verdade. Pensou no bisavô Antônio protegendo os documentos, em Sebastião carregando o peso do silêncio durante tantos anos e em Daniel tentando juntar as peças daquele mistério pouco antes de morrer. Pela primeira vez desde o início daquela jornada, Clara não sentia o peso da incerteza. A justiça havia devolvido sua história, seu sobrenome e o patrimônio que pertenceu à sua família. Ainda assim, enquanto observava a água seguir seu caminho entre as pedras, ela começou a perceber que a decisão mais importante da sua vida ainda estava por ser tomada. Durante as semanas que seguiram a decisão da justiça, a vida de Clara mudou de um jeito que ela jamais teria imaginado quando chegou àquela fazenda carregando apenas uma mala e uma fotografia de Daniel. Todos os dias apareciam pessoas interessadas em conversar com ela. Representantes de grandes empresas queriam comprar a propriedade, investidores ofereciam valores que pareciam impossíveis de acreditar, e advogados levavam propostas que transformariam Clara em uma das mulheres mais ricas da região. Alguns diziam que ela nunca mais precisaria trabalhar um único dia na vida. Outros afirmavam que seria um desperdício continuar morando em uma casa simples, quando podia construir qualquer coisa que desejasse. Clara escutava todas as propostas com educação, mas sempre pedia um tempo para pensar. À noite, sentava na varanda da casa já reformada e observava o vento balançando as árvores enquanto tentava imaginar o que Daniel faria se estivesse ao seu lado. Ela lembrava das conversas que os dois tinham antes de tudo acontecer. Daniel nunca falava em riqueza. O sonho dele era ver aquele lugar cheio de vida outra vez. Com o passar dos dias, Clara começou a visitar as pequenas propriedades vizinhas. Conheceu famílias que trabalhavam de sol a sol e, mesmo assim, mal conseguiam pagar as contas. Encontrou agricultores que haviam perdido plantações por falta de água durante os períodos de seca. Idosos que viviam sozinhos porque os filhos precisaram ir embora em busca de trabalho. E jovens que sonhavam em continuar no campo, mas não encontravam oportunidades. Cada visita fazia Clara pensar ainda mais. Ela sabia que poderia vender a fazenda e nunca mais se preocupar com dinheiro, mas também entendia que aquela terra havia mudado sua vida justamente porque guardava uma história construída por várias gerações. Depois de conversar durante semanas com Ricardo, com Sebastião e com especialistas em agricultura, tomou uma decisão que surpreendeu toda a região. Em vez de vender a propriedade para uma empresa, anunciou que criaria uma cooperativa aberta para pequenos produtores rurais. A ideia era simples. Parte das terras recuperadas seria utilizada por famílias que não tinham condições de comprar uma propriedade própria. A água da nascente seria distribuída gratuitamente para comunidades próximas, respeitando todas as orientações técnicas para preservar a reserva natural. Também seriam criados cursos de produção rural, manejo da terra e administração para ajudar quem sempre trabalhou no campo, mas nunca teve acesso a esse tipo de conhecimento. Quando a notícia foi divulgada, muita gente achou que Clara mudaria de ideia. Alguns investidores aumentaram ainda mais as propostas, oferecendo valores muito superiores aos primeiros. Ela agradeceu novamente, mas recusou todas. Explicou que passou tempo demais vendo pessoas perderem aquilo que construíram para repetir a mesma história apenas por causa do dinheiro.
Poucos meses depois, os primeiros resultados começaram a aparecer. Famílias que antes pensavam em abandonar a região passaram a trabalhar juntas na cooperativa. Pequenas plantações voltaram a produzir. Jovens começaram a permanecer no campo porque finalmente enxergavam uma oportunidade de construir o próprio futuro. A antiga casa, quase destruída, transformou-se em um centro de reuniões onde agricultores dividiam experiências, aprendiam novas técnicas e planejavam projetos em conjunto. A galeria subterrânea foi preservada como parte da história da família Ferreira. Os documentos encontrados por Clara passaram por um processo de conservação e cópias foram entregues aos órgãos responsáveis para que toda a história permanecesse registrada oficialmente. Sebastião acompanhou tudo de perto. Já bastante idoso, dizia que finalmente conseguia dormir tranquilo depois de tantos anos carregando o peso do silêncio. Ricardo também continuou ajudando Clara, orientando a criação da cooperativa e resolvendo questões legais ligadas às terras recuperadas. Quanto a Augusto, sua realidade mudou completamente. Depois da decisão da justiça, vários processos começaram a surgir. As investigações confirmaram outras irregularidades relacionadas às propriedades registradas em seu nome. Parte das terras foi devolvida aos verdadeiros donos e outros bens ficaram bloqueados durante as apurações. A influência que ele manteve por tantos anos desapareceu aos poucos. Muitas pessoas que antes tinham medo de falar resolveram prestar depoimentos contando situações semelhantes vividas por suas famílias. A cidade passou a enxergar a própria história de maneira diferente. Aquilo que durante décadas parecia apenas um conjunto de rumores, finalmente havia sido esclarecido com documentos, perícias e testemunhos. Mesmo vivendo uma nova realidade, Clara fazia questão de manter alguns costumes. Todas as manhãs, continuava acordando cedo para caminhar pela fazenda. Gostava de visitar a nascente antes do restante das atividades do dia. Também nunca deixou de cuidar da velha vaca. O animal já estava bastante envelhecido. Caminhava devagar, descansava por mais tempo e já não produzia quase leite, mas Clara fazia questão de alimentá-la pessoalmente. Sempre dizia aos funcionários da cooperativa que aquela vaca era a verdadeira responsável por tudo o que havia acontecido. Sem ela, talvez a nascente jamais tivesse sido encontrada. Em uma tarde tranquila, muitos meses depois da criação da cooperativa, Clara levou um balde com água fresca e um pouco de capim até o curral. Sentou-se ao lado da velha companheira enquanto observava o sol começando a descer atrás das colinas. A vaca levantou lentamente a cabeça e aproximou-se dela como fazia desde o primeiro dia. Clara sorriu e passou a mão em seu pescoço. Enquanto fazia carinho, percebeu que o antigo sino preso à coleira fazia um barulho diferente. Parecia haver alguma coisa batendo dentro dele. Curiosa, soltou cuidadosamente a correia de couro já bastante gasta pelo tempo. Quando virou o sino nas mãos, um pequeno pedaço de papel dobrado caiu sobre a palha seca do chão. Clara franziu a testa sem entender. Pegou o papel com cuidado. Ele estava protegido por um pedaço fino de tecido encerado, o que impediu que a umidade o destruísse durante todo aquele tempo. As mãos começaram a tremer antes mesmo de abrir o bilhete. Quando finalmente desdobrou o papel, reconheceu imediatamente a letra de Daniel. Por alguns segundos ela não conseguiu respirar direito. Os olhos ficaram cheios de lágrimas enquanto lia cada palavra escrita por ele. A mensagem dizia apenas: se um dia ela levar você até a nascente, significa que encontrou o caminho que eu nunca consegui terminar. Agora, esta terra finalmente voltou para quem sempre pertenceu. Clara levou a mão até a boca tentando conter o choro. Naquele instante compreendeu o último pedaço da história que ainda faltava. Daniel realmente havia descoberto que a velha vaca escondia um segredo. Ele percebeu que o animal caminhava sempre para o mesmo lugar e chegou muito perto de encontrar a galeria. Mas a morte interrompeu sua busca antes que pudesse concluir tudo. Sem ter certeza do que existia além daquela colina, decidiu esconder o bilhete no sino da vaca, acreditando que, se algum dia Clara resolvesse seguir o animal, encontraria também aquela última mensagem. Era a forma que encontrou de continuar guiando a esposa mesmo depois de partir. Clara apertou o papel contra o peito e fechou os olhos por alguns instantes.
O vento atravessava calmamente o curral enquanto o sino fazia um som leve. Ela olhou ao redor e viu crianças brincando perto da antiga casa, agricultores trabalhando juntos nas plantações e famílias caminhando pela propriedade que um dia foi chamada de inútil. Depois, levantou os olhos para a colina onde a nascente continuava brotando sem parar, exatamente como havia acontecido durante mais de 100 anos. Tudo o que parecia perdido havia encontrado o caminho de volta. Não por acaso, mas porque pessoas de diferentes gerações se recusaram a deixar a verdade desaparecer para sempre.